sei, chegou agosto e você deve estar se perguntando sobre o que estudar e como montar o melhor roteiro de estudos para a prova de humanas do Enem. Então vem comigo, vem com o professor Paulo Teles que eu vou te ensinar e vou te ajudar a ter a melhor preparação para que você possa aprimorar a sua performance na prova de humanas. Sem mais enrolações, quando se fala do mês de agosto, é importante lembrar que é um mês absurdamente estratégico. Na maioria das vezes, os alunos olham para agosto com um certo receio, porque de fato é um mês longo, é um mês cansativo, é um mês extremamente desgastante e exatamente por isso que você precisa ter estratégia. Primeiro ponto é você planejar como vai ser o seu mês de agosto. Agosto tem em média ali 4 semanas e alguns dias e consequentemente é um período que não tem nenhum feriado e além disso é um período que vai ser muito cobrado dentro das escolas e dos cursinhos pré-vestibulares. É muito comum que os professores nesse período do ano tragam para vocês uma montanha de conteúdo. Então faça recortes. Por exemplo, nos conteúdos do segundo semestre da prova de humanas, eu recomendo que vocês recortem algumas temáticas que são essenciais. Por exemplo, República Oligárquica. É fundamental que você domine as temáticas movimentos sociais rurais e movimentos sociais urbanos. Afinal de contas, essas duas temáticas fazem parte da competência 3, que é a competência que trata sobre a atuação das instituições sociais e políticas e movimentos sociais e os seus mais diversos conflitos. Então, temáticas como a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina e o movimento operário são movimentos absurdamente cobrados na prova do Enem. E é bom lembrar que todos esses movimentos que aparecem na República Oligárquica dialogam de algum modo com o eixo central da República Oligárquica, que é o coronelismo. Ah, Paulo, e como é que movimentos urbanos vão estar atrelados a um fenômeno social rural que é o coronelismo? É bom lembrar que o coronelismo fazia parte de uma estrutura de poder responsável por manter a chamada República Oligárquica. Não podemos esquecer, por exemplo, que essa República Oligárquica muitas vezes era marcada por uma política chamada de política dos governadores, que era basicamente um mecanismo de manipulação eleitoral que ajudava, auxiliava e contribuía para a perpetuação das oligarquias tradicionais, São Paulo e Minas, no poder através do voto de cabresto. E, consequentemente, toda a política econômica do país era ancorada, era estruturada para garantir os privilégios desses coronéis. E isso, consequentemente, traria efeitos e impactos diretos para os indivíduos. Obviamente, aqueles que moram no campo sofriam muito mais do que aqueles que moram na cidade. Os que moram na cidade viveriam uma situação de marginalização, de criminalização e perseguição. E é aí que a gente vai para a revolta da vacina. Na revolta da vacina, a vacinação obrigatória ela é apenas o estopim do movimento. E sendo o estopim do movimento, é preciso olhar outros elementos que estão muito mais enraizados, como, por exemplo, o processo de marginalização das camadas populares, as péssimas condições de vida, os abusos e as arbitrariedades do governo, como, por exemplo, o processo de reforma urbana do Rio de Janeiro, que teve como principal característica e toada práticas de higiene social, que foram demolindo os cortiços e empurrando as pessoas para os morros ou até mesmo para áreas mais distantes dos seus antigos centros. E isso era feito muitas vezes para atender interesses de uma elite dominante, sustentada por uma política econômica agrária que era voltada para a produção de matérias-primas, a produção de grãos, como é o caso do café, a despeito de toda a realidade social e econômica do país. E aí, diante desse quadro, uma população que era marginalizada, uma população que era esquecida, uma população que era escanteada, quando se viu diante da obrigatoriedade de uma vacina que ela não conhecia e de uma vacina que ela sequer sabia do que se tratava, se viu ali numa situação de risco de morte. E, consequentemente, acaba explodindo em uma grande rebelião, que fica conhecida como Revolta da Vacina. Pior era o que acontecia no campo. A gente observa, por exemplo,
movimentos como a Guerra de Canudos ou a Guerra do Contestado, onde o governo, que deveria ter o mínimo de sensibilidade, simplesmente ignorou todas as questões sociais daquelas comunidades que atuavam muitas vezes em prol da sua sobrevivência e eram muitas vezes amparadas pela crença em um cristianismo primitivo, um cristianismo ainda pautado por práticas de solidariedade cristã. Essas pessoas, abandonadas por todas as instituições, foram vistas pelos organismos públicos da República como fanáticos religiosos e tratados com absurda violência. Observe que a situação ela só começa a ter uma mudança no final dos anos 20, e essas mudanças sociais e econômicas que vão acontecer no Brasil vão explodir na Revolução de 30, que adentram a outra temática que você deve ficar muito atento no segundo semestre, que é Era Vargas. A Era Vargas ela faz parte do início do processo de modernização do Brasil, seja a modernização econômica com o processo de industrialização, seja a modernização social com a consolidação de novas categorias, como é o caso da classe trabalhadora operária. Classe essa que já estava se organizando desde o final da monarquia e que vai se organizar ao longo de toda a República Oligárquica, ela ascende ao cenário nacional durante a Era Vargas, a tal ponto que o próprio governo Vargas se viu na obrigação de atender algumas demandas para evitar grandes conturbações sociais. A CLT, por exemplo, é um grande marco que demonstra a força da classe proletária ao reivindicar os direitos trabalhistas. É também importante lembrar que o governo Getúlio Vargas foi responsável por instituir mecanismos jurídico-eleitorais que quebraram a coluna vertebral das oligarquias, como, por exemplo, o voto secreto, já na Constituição de 34. É através do voto secreto que o voto de cabresto vai deixar de existir. E é através também da justiça eleitoral que as fraudes e os mecanismos de coação e ameaça em relação ao eleitorado brasileiro vão ficar menores. Eu não vou dizer que acabou, mas a gente pode supor que a partir daquele momento as eleições começaram a ficar menos desmoralizadas e menos conturbadas como eram no período anterior. Não podemos esquecer também que durante a Era Vargas nós tivemos o chamado Estado Novo, e durante a implementação do Estado Novo o Brasil criou um Estado totalitário e com uma nova Constituição de 37, que foi uma Constituição outorgada. Diferentemente da Constituição de 34, que trouxe vários direitos, como por exemplo o voto feminino, e que trouxe várias conquistas, como por exemplo a justiça do trabalho e a justiça eleitoral, a Constituição de 37 ela cria no Brasil um modelo de governança absurdamente autoritário, marcado pela repressão física, pela repressão ideológica. Todos os partidos foram proibidos, foi criado um mecanismo de censura através de instituições como, por exemplo, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Também foi criado o DOPS, que era o Departamento de Organização de Ordem Política Social. E esse Departamento de Ordem Política Social era responsável exatamente por prender, torturar e até mesmo assassinar pessoas que eram consideradas inimigas do governo. Não nos esqueçamos que durante esse processo de implementação do Estado Novo, o Brasil vivenciou um processo de modernização econômica, com o Estado brasileiro investindo massivamente no programa de industrialização. É bem verdade que essa industrialização contou com empréstimos estrangeiros advindos dos Estados Unidos, que viam no Brasil um potencial aliado diante do cenário de Segunda Guerra Mundial. Os americanos, que temiam que o Brasil se alinhasse aos países do eixo, percebeu que era necessário desenvolver uma política de boa vizinhança para aproximar o Brasil dos Estados Unidos e, consequentemente, tirar daqui recursos que eram necessários para os esforços de guerra, como, por exemplo, a borracha. Não é à toa que, nesse momento, nós tivemos os tais soldados da borracha, que eram coletores de látex na Amazônia, para abastecer os mercados americanos e também atender os esforços de guerra. Não para por aí.
É bom lembrar que no segundo semestre, especialmente no mês de agosto, ainda dá para estudar um pouquinho mais de história do Brasil, e aqui eu me refiro ao período populista. O aluno deve dominar os conceitos de populismo, o aluno deve dominar todo o debate político e as tensões sociais que estão em torno da criação da Petrobras, o aluno deve dominar a continuação do projeto de modernização através de JK, com um plano de metas que é coroado com a indústria automobilística e a construção de Brasília, e o aluno também deve dominar todas as tensões que resultaram do golpe civil-militar de 1964, com a derrubada do presidente João Goulart. Esse é o campo de História do Brasil. E em História Geral, o que é que o aluno deve dominar? Bom, aqui o aluno deve dominar a tal Era da Catástrofe, ou seja, Primeira Guerra Mundial, período entre guerras que envolve ali fascismo, crise de 29, que envolve também a Revolução Russa e todos os seus desdobramentos que culminaram na criação da União Soviética e, é claro, Segunda Guerra Mundial. Paulo, como é que eu vou estudar tanta coisa em tão pouco tempo? Cronograma. Você deve montar um cronograma de cada um desses conteúdos com pelo menos 10 a 12 questões por semana dessas temáticas. São essas questões, especificamente os erros que você cometer dentro dessas questões, que vão direcionar qual parte do conteúdo você deve estudar. Lembre-se, meus caros, o erro é o nosso melhor professor, desde que você esteja disposto a aprender com ele. É o erro que vai dizer se está faltando conteúdo, é o erro que vai dizer se está faltando, por exemplo, estratégia de prova, e é o erro que vai te dizer se está faltando descanso. E não se esqueçam, esses conteúdos que eu trabalhei com você no vídeo de hoje, eles fazem parte principalmente das competências 3, 4 e 5. E se você quer saber mais, é só se inscrever no canal, dar o like, que a gente vai se ver muito mais por aqui, com muitas informações para te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!